Vamos lá, galerinha do 7º ano, começar a nossa aula de matemática, certo? Vamos dar continuidade ainda à parte de proporções, certo? Eu vou fazer a correção do exercício da aula passada, espero que todos tenham feito. Peguem aí o material de vocês para a gente começar a correção das páginas, né? São duas, 88 e 89. E o exercício que vai ficar para vocês hoje são as páginas 95, 97, 99 e 100, tá certo? E eu vou dar continuidade a essa parte ainda de proporções, que é o próximo capítulo, ainda na mesma unidade, né? O capítulo 3, certo? Vamos lá, fazendo a correçãozinha, ó. Sabendo que A mais B é igual a 44, determine A e B na proporção A sobre B igual a 3 sobre 8. Vamos lá. A mais B, ele fala que é quanto? 44. Eu estou armando aqui, ó, aí eu vou somar 3 mais 8 sobre 3. Isso aí é uma das propriedades das proporções que estudamos na aula passada, certo? Aí vamos lá. Eu sei que A mais B é 44. 8 mais 3, 11. A partir daqui, eu vou utilizar a propriedade fundamental das proporções. Essa é a fundamental, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 11 vezes A, 11A. 44 vezes 8, 352. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 352 dividido por 11, 32 é o valor da letrinha A. Aí eu vou encontrar o valor da letrinha B. Se A mais B é igual a 44, eu sei que A é 32, eu consigo encontrar o valor do B, que é quanto? 12. Certo? Vamos para a próxima. Segunda, a soma da idade de um pai com a de seu filho é de 48 anos. Sabendo que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 9 está para 3. Determine a idade dos dois. Vamos chamar a idade do pai de X e a idade de Y. As duas, né? As duas idades somadas dá 48. Pronto, montando a proporção, 9 está para 3. Assim como a idade do pai está para a idade do filho, né? Pronto, montamos aqui. Utiliza a propriedade fundamentalzinha das proporções, ó. Aí eu vou fazer x mais y sobre x igual a 9 mais 3 sobre 3. Pronto. Eu sei que as duas, ó, é quanto? 48. Substitui. 48 sobre x igual 9 mais 3, 12 sobre 3. A partir daqui, eu vou utilizar a propriedade fundamental das proporções. 12 vezes x, 12x. 48 vezes 3, 144. O inverso da multiplicação é a divisão. 144 dividido por 12 igual a 12. 12, a idade do filho. Como é que eu acho a idade do pai? Só substituir. Eu sei que a idade do filho com a idade do pai dá 48. Se a idade do filho é 12, a idade do pai é quanto? 36. Já que 36 mais 12 é 48. Certo? Seguindo. Terceira. A altura de um edifício que projeta uma sombra de 16 metros e 60 centímetros, no mesmo instante em que a árvore de 3 metros e 80 centímetros, plantada na vertical, projeta uma sombra de 1 metro e 90 centímetros Vamos lá. Vamos chamar de x essa primeira altura aí, certo? E vamos lá, 3,3 metros e 80 centímetros é equivalente a 1 metro e 90 centímetros, né? Pronto, utilizando uma das propriedades das proporções, o inverso da multiplicação é a divisão, dividindo 74,48 dividido por 1,9, que dá 39,2. 39 metros e 2 centímetros. Certo? Nossa terceira questão. Vamos para a próxima. Página 89, questãozinha 2. Utilizando a propriedade fundamental, realize as devidas multiplicações e verifique a veracidade, né, das proporções a seguir. Gente,
como eu falei para vocês, utilizando a propriedade fundamental das proporções, você só vai ter aí uma proporção quando você multiplicar os meios pelos extremos e você obter o mesmo número, certo? Você multiplica, ó, 48 vezes 9 e 16 vezes 27. Se der o mesmo resultado, você vai ter sim aí uma proporção, certo? Se você fazer esse teste, todas são verdadeiras, tá certo? Utilizando a propriedade fundamental das proporções. E a terceira, em um restaurante, de cada 10 refrigerantes vendidos, 6 são da marca C. Em um domingo foram vendidos 500 refrigerantes. Quantos refrigerantes da marca C foram vendidos? Pronto, utilizando a propriedade fundamental das proporções também, porque aqui eu tenho uma razão, certo? Então, igualando as duas, eu vou ter uma proporção, só utilizar a propriedade fundamental das proporções. Quando se chega bem aqui, ó, o inverso da multiplicação é a divisão. Você vai obter 300 refrigerantes. E a quarta, um segmento de reta mede 66 centímetros. Para dividi-lo em dois segmentos, cujas medidas são proporcionais a 3 e 8, respectivamente, quais seriam as medidas desse segmento? Vamos lá, o segmento 1 mais o segmento 2 igual a 66 centímetros. Proporcional a 3, né, o primeiro, e o outro proporcional a 8. Fazendo aí, ó, somando os dois, você vai obter 66. Vou colocar aqui uma constantezinha K para me encontrar o valor desse K. Tia, pode ser qualquer outra letra? Pode, tá certo? O verso da multiplicação é a divisão, eu acho a constantezinha K. Aí o primeiro segmento, 3 vezes K, né? 3 vezes 6, 18 centímetros. Segmento 2, 3, né? Nesse caso aqui, 6, que é a constantezinha K, vezes 8, que é a proporção, ó, 6 vezes 8, 48, certo? Então, o primeiro segmento, 18 centímetros, e o segundo, 48 centímetros, só substituindo. Quinta, prove que a proporção é falsa. Basta multiplicar os meios pelos extremos, ó. 0,1 vezes 20 é 2, e 0,01 vezes 2 é 0,02. Fazendo essa multiplicação, a gente já consegue provar que é falsa essa proporção. Sexta, calcule o valor de x em cada proporção. Todas, você vai utilizar a propriedade fundamental das proporções. Multiplique 5 vezes 3, 15, 15 vezes x, 15, 15 de 15x, né? O inverso da multiplicação é a divisão, certo? Aqui no item B, aqui eu tenho uma divisão. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, igual, ó, a 3 sobre x. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 7 vezes 2, 7. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes x, 4x. Aí aqui utiliza a propriedade fundamental das proporções. Tá certo? Esse é o nosso item B da sexta. No item C, como é que você vai fazer? 6 vezes x, 6 vezes 1, 6. 2 vezes x, 2x. O inverso da multiplicação é a divisão. Você encontra o valor de x. Certo? No item D, parecido com o item B, ó, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, já que você tem uma divisão. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 2, 10. Igual. 2 vezes 1, 2. 5 vezes x, 5x. Utiliza a propriedade fundamental das proporções. Certo? Agora, vamos para o nosso livro. Aqui. Pronto. Proporções. Gente, essa parte aí é a partir da página 94, tá certo? Proporções. Situações de proporcionalidade e de não proporcionalidade, certo? Quando é que eu vou ter uma relação de proporção? Vocês vão ter uma relação de proporção quando uma situação, para existir, ela vai depender da outra, certo? Exemplo, eu tenho a idade e a altura. Para a altura existir, ela vai depender da idade?
Não. Então, nesse caso, eu não tenho uma relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas. As grandezas, nesse caso, seriam o quê? A idade e a altura. Não existe entre elas uma relação de proporcionalidade, tá certo? Isso aqui é justamente essa parte aí, ó. Situação de proporcionalidade e de não proporcionalidade. Olha o que é que diz, ó. A proporção está presente em diversas situações do dia a dia, mas muitas vezes não a percebemos. Observa a situação a seguir, ó. Dona Alzira é costureira de uma confecção. Ela recebe as peças de tecido cortadas, a linha, os botões e o modelo da camisa. Para saber a quantidade exata de botões a serem usados, ela utiliza uma tabela como esta. Pronto, a quantidade de camisa e quantidade de botões. Observe que quando multiplicamos a grandeza quantidade de camisa, a grandeza quantidade de botões é multiplicada pelo mesmo valor. Quando isso acontece, temos uma proporcionalidade direta entre as grandezas. Assim, podemos afirmar que quantidade de camisa e quantidade de botões são grandezas diretamente proporcional. Por quê? Porque a quantidade de camisa aumenta, a quantidade de botões também. Elas são grandezas. Por que são grandezas? Porque uma, para existir, depende da outra. E são grandezas diretamente proporcional. Porque se eu aumentar a quantidade de camisas, a quantidade de botões também vai aumentar. Certo? Há um aumento entre as grandezas, por isso que elas são grandezas diretamente proporcional. Agora, outra situação, ó. A conta de um telefone pós-pago é calculada com uma taxa fixa de R$18, mais 20 centavos por cada minuto falado. Pago de acordo com os minutos utilizados. Minutos, valor pago. Aí vamos lá. Observe que quando dobram, o valor a ser pago ele não dobra. E quando os minutos triplicam, o valor a ser pago ele não triplica. Embora as duas grandezas aumentem, podemos dizer que elas não são proporcionais. Todas as grandezas apresentam relações de proporcionalidade, gente. Nesse caso, dizemos que as grandezas não são proporcionais. Por quê? Para a quantidade de tempo lá que a pessoa passa falando, não vai depender de minuto, tá certo? Nenhuma depende da outra. Então, no caso, não existe aí, nessa situação, uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas, tá certo? Aí, ó, agora outro exemplo. Veja a seguinte tabela. É a gasolina e o preço. Perceba que acontece quando escrevemos a razão entre cada um desses números. Ó, quando isso acontece, dizemos que os números correspondentes ao número de litro de gasolina, no caso, 2, 4, 8, 16, são diretamente proporcional ao número correspondente ao preço. Né? Aumentou a quantidade de gasolina, aumentou o preço, ó, diretamente proporcionais. Por quê? Porque há um aumentou a quantidade de gasolina, né? Aumentou o preço. Ó, as duas grandezas, a grandeza gasolina e a grandeza preço, estão aumentando. Se as duas estão aumentando, há o quê? A grandeza ela é considerada o quê? Diretamente proporcional, porque há um aumento nas duas grandezas. Gasolina, a quantidade aumentou, o preço também aumentou. Grandeza diretamente proporcionais, tá certo? Agora vamos ver quando é que as grandezas são inversamente proporcionais para a gente encerrar a aula de hoje. As grandezas elas vão ser consideradas inversamente proporcional quando um aumenta e a outra diminui. Como assim? Ó? Olha o exemplo. O professor do 8º ano do colégio está promovendo uma campanha de arrecadação de livros. Ele arrecadou 32 livros para distribuir entre algumas instituições. Aí, observe que quando o número de instituições ele está dobrando, o número de livros que cada um receberá é reduzido pela metade. Ó, o número de livros ele dobra e o livro recebido, a quantidade de livros recebido, ele diminui. Ó, um está aumentando, o outro está diminuindo. Nesse caso, as grandezas são consideradas inversamente proporcionais. Olha aí a definição, ó. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando dobra uma delas e a outra reduz pela metade.
triplica uma delas, a outra reduz pela terça parte e assim sucessivamente. Resumindo, as grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza está aumentando e a outra está diminuindo, certo? Quando as duas aumentam, diretamente proporcionais, ou diminui, inversamente proporcional. Quando é que vai ser inversamente proporcional? Quando há um aumento e uma redução, grandeza inversamente proporcional. Não esqueça desse detalhe, porque vamos precisar para entender os conteúdos que vêm mais aí na frente, tá bom? Com isso, vocês vão resolver a atividade de hoje, que fala sobre o quê? Justamente esse conteúdo que a tia acabou de explicar. Quando é que eu tenho uma grandeza proporcional? Quando é que eu tenho, se uma depende da outra, ela é inversamente ou ela é diretamente proporcional, certo? Quando é que eu tenho, quando uma depende da outra, para existir, né? Essa grandeza aqui, ela está dependendo dessa. Então, elas têm uma relação de proporcionalidade entre elas, tá certo? Quando isso acontecer, será que será inversamente ou diretamente proporcional? Quando é que elas são diretamente? Quando as duas estão aumentando. Inversamente, uma aumenta e a outra diminui, tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.